Bom dia. Mais um café com reflexão abençoado. Ainda estamos na semana, das características de uma mulher sábia. Hoje, dia 18 de janeiro, vamos falar sobre a sabedoria na fala. Olha só que lindo. Eu tenho certeza que todas nós aqui temos experiência nisso, Porque eu acho que é uma das coisas que primeiramente se muda quando a gente realmente entende aí que precisa de algo mais, Que precisa entender mais o Senhor. Eu acredito que seja a fala. E o nosso texto de referência, eu até coloquei aqui no chat, vou colocar novamente para quem entrou agora, é lá em Provérbios 31, 26, que fala o seguinte: abre a sua boca com sabedoria, e a lei da benevolência está na sua língua. Hoje, quem estava para ministrar era a Carlinha, Eu até estava falando aqui com as meninas, Carlinha Araújo, mas como ela está de nenenzinho aí no último, na reta final, ela está com muita dificuldade do sono, A Isabela está mexendo muito à noite, então vamos orar por ela também, tá? Colocar ela aí nessa reta final, nas orações de vocês, que é bem válido. Então, eu, Tâmara Moreno, irei conduzir aqui a ministração de hoje, que é desse tema incrível, características de uma mulher sábia, a sabedoria que fala. Lá em Provérbios 31, 26, fala o seguinte: abre a sua boca com sabedoria e a lei da benevolência está na sua língua. Olha só, a lei da benevolência está na sua língua. Abre a sua boca com sabedoria. A sabedoria, gente, vem do Senhor, Igual todas nós aqui temos experiências com isso. E já conseguimos entender isso, A sabedoria realmente, a essência da sabedoria vem do Senhor. E quando a gente se coloca à disposição do Senhor, nós mulheres principalmente, ele desperta muito na gente os frutos do Espírito Santo, Que é o amor, que é a paz, que é a longanimidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, os frutos do Espírito, E uma das coisas que, em mim, pelo menos, Não sei como foi vocês, depois eu queria ouvi-las também. Mas em mim, que eu vi de cara que eu mudei, depois que eu tive a consciência, foi a questão da fala, Eu nunca me senti capaz de ministrar, por exemplo, nunca me senti sábia nas falas, tinha muita vergonha, Me comparava demais, e o Senhor foi trabalhando isso em mim. E aí depois eu fui entendendo, eu até fiz um corte aqui, essa semana, a Orizandra ministrando, e eu falando para ela, falando aqui, compartilhando, contribuindo, quando eu descobri, que eu precisava mudar com os meus filhos. Por quê? Porque eu gritava com eles. Era automático, Não percebia, eu nem percebia. Na minha cabeça, a linguagem com criança tinha que ser aquela. Até o Espírito Santo me mostrar que eu estava errando, Mas como a gente consegue entender que a gente precisa de melhorar na fala, melhorar em todos os requisitos da nossa vida? É quando a gente se coloca à disposição do Espírito Santo. Porque, gente, é tão natural, parece que é uma voz, assim, que vem e fala: olha, minha filha, esse aqui é o seu erro. Só que não é aquele erro julgador, sabe? Aquele erro jogando na sua cara que você está errada e fica aquele mais um peso para a sua vida. Porque a gente tem isso, Vai acumulando pesos até ficar desesperada. Não, é quando o Espírito Santo joga na nossa cara, ele vem falando: minha filha, você precisa melhorar nisso para você ficar melhor ainda, nisso para você se sentir melhor, para você ficar mais leve, para você entrar na sua essência. Porque a mulher natural, gente, esse versículo está onde? Está lá em Provérbios 31, 26. O Provérbios 31, nós sabemos que fala sobre a mulher virtuosa, A mulher que é a nossa inspiração.
quando eu olho para a mulher virtuosa, antes eu olhava para ela e eu me comparava, para você ver, ó, olha só, eu estava num peso tão grande da minha vida, que eu olhava para aquela mulher e eu falava o quê? Impossível. Não tem como. Por quê? Porque eu ficava, eu tenho que fazer mais, eu tenho que ser igual essa mulher. Essa mulher acorda cedo, ela trabalha, ela faz isso, ela faz aquilo, ela faz aquilo. Se ela dá conta, eu também dou conta. Então, eu corri atrás dessa mulher com desespero. E hoje, eu olho para a mulher virtuosa, eu não vejo ela uma pessoa desesperada. Eu não vejo hora nenhuma. E olha que a gente lê bastante aqui, né? Então, assim, o Senhor já foi me curando por aí. Porque a mulher, quando ela está na sua essência verdadeira, ela consegue fazer várias atribuições. Por que eu estou falando disso tudo, né? Para linkar com a fala. Porque, gente, quando nós estamos sobrecarregadas e nos sentindo sobrecarregada, né? Quando a gente está naquele nível ápice, né? De esgotamento, a gente não tem prudência no falar. Porque não tem nem como conciliar isso, sabe? Por isso que a gente sempre fala aqui, tem que ser leve, você tem que trazer leveza, porque o Espírito Santo, né, na palavra de Deus, o Senhor, ele linka com a mulher. E o Espírito Santo é todas essas atribuições que a gente já conhece, né? Então, assim, o Espírito Santo é impossível fazer parte de uma mulher que grita, de uma mulher que não tem esse domínio na fala. É impossível o Espírito Santo se manifestar. A mulher não consegue entender, não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Quando ela grita, 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 não dá espaço para ouvir, tá entendendo? E eu já fui essa mulher, né? Então eu falo com muita propriedade, porque eu não ouvia, eu não conseguia ouvir a voz do Espírito Santo. Para vocês terem ideia, na minha casa não se existia o Espírito Santo, e eu era de igreja, e não se existia. E eu ficava querendo que o Espírito Santo entrasse lá dentro, mas eu não tinha essa clareza, sabe? Eu achava que meu ex-marido tinha que mudar, que outras pessoas tinham que mudar, que eu tinha que levar mais de igreja para dentro da minha casa, eu tinha que estar mais dentro de igreja para eu conseguir encontrar o Espírito Santo dentro da minha casa, né? Até o Senhor se revelar a mim, né? Que eu já contei esse testemunho, né? Se revelar de uma forma mais profunda, né? Porque eu já conheci o Senhor, mas eu conhecia muito superficial, porque eu não dava espaço para me aprofundar nele. Então, lá em casa era muita briga, gente. Casa que tem briga, não, o Espírito Santo não age. Não tem como, sabe? Então, assim, até eu entender isso e trazer essa leveza para minha casa, e através da minha fala, né, mudar o meu comportamento com as crianças, né, eu via totalmente diferente. E convidei o Espírito Santo realmente para entrar na minha casa e orei na minha casa, aqui também, né? Orei e para tirar tudo de ruim, porque é um lugar sagrado. Na nossa casa tem que sentir paz, gente, tem que realmente, as crianças têm que sentir esse amor, as pessoas que moram têm que sentir esse amor. E a fala, né, o seu comportamento, ele muda quando realmente há amor, porque não tem como esse amor vir através dessa confusão. E quando a gente entende isso e vai mudando, muitas vezes é um pouquinho dolorido, né? Principalmente para quem tem aí uma criação de muitas brigas. E olha só, eu até contei aqui, né? Que quando eu mudei com as crianças, eu entendi que eu falava muito agressivo com elas, o comportamento delas fica também alterado. Então, assim, até hoje eu tenho 3 filhos, né? Vocês sabem, o velho está com 11 anos. Tem hora que ele vai exortar as menores, né? Quando elas estão fazendo alguma coisa, e ele fala igualzinho eu falava antes. Ele fala, gente, igualzinho, igualzinho. E aí, o que que eu tenho? E aí, às vezes, o que que eu quero? Eu quero brigar com ele. Só que aí eu me vejo, né? Eu lembro, o Espírito Santo, ele me faz lembrar. Aí eu falo, meu filho, não precisa falar com ela desse jeito. Não precisa. Por quê? Porque ele já trouxe algum grau. Então, é uma desconstrução para ele também. Então, eu falo, meu filho, aí, mamãe, tá... meu filho, eu não briguei com elas, por que você está brigando? Aí ele, mamãe, inconscientemente ele faz isso. E eu sei porque, né, eu criei a criatura. Então, assim, a do meio para a mais nova, você vê a diferença gritante. A do meio ainda é meio cri-cri também. Mas a Eloá, ela tem um temperamento dela mais forte, né, e convive ali.
mas é diferente até a desenvoltura dela, comparando, né, nesse sentido. A desenvoltura dela, ela é uma pessoa muito confiante, ela não tem vergonha, onde ela passa, ela realmente, ela transmite a energia dela, ela não tem esse negócio de se privar, ela é ela mesma, sabe? Os meninos, às vezes, ficam naquela questão da vergonha, né? Por quê? Porque já foi muito machucado na infância. Então, a gente tem que entender isso, que nós somos reflexos na nossa casa. E a mulher, gente, ela foi chamada para trazer Deus para a terra, né? Se nós somos comparados com o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz? Ele conduz. Então, assim, nós temos essa sensibilidade mais do que os homens de enxergar uma coisa bonita, de trazer essa beleza para dentro do lar, de colocar umas plantinhas, uns quadros, né? De deixar organizado. A mulher já tem facilidade para essas coisas. Então, assim, isso tudo traz uma melhoria, né? A gente respira melhor quando entra numa casa que realmente uma mulher entende quem ela é. Não, né, não limitando ela do trabalho fora. Pelo contrário, né, a mulher de Provérbios 31 fazia tudo isso com muita, né, tipo assim, de uma forma brilhante. Então, assim, mas ela sabia as suas prioridades. A sua prioridade ali era a sua casa, né, e as outras coisas iriam ser acrescentadas. Então, assim, a fala, ela traz muitas mudanças, sabe? Eu sou prova viva nesse sentido, do tanto que muda tudo, né? E o Espírito Santo tem hora que ele me confronta, tem hora que até na minha face, pra você ter ideia. Eu tô aqui às vezes estudando, ou eu tô lendo alguma coisa, eu estava tão acostumada a ter uma face mais fechada que eu fico, tem hora que eu fico no computador assim, ó. Aí a Eloá vem, ou então as crianças vêm, a Esté também já algumas vezes já fez isso. Aí ela chega para mim e fala: mamãe, você tá com raiva? Então, até nisso, eu estou já me policiando. Quando eu vejo que eu estou muito assim, eu abro um sorriso, aí é a hora que eu ponho um louvor, né? Porque aí eu começo a cantar, e eles já acostumaram com essa mãe, entendeu? Com essa mãe que fica cantando o tempo inteiro, né? Que traz realmente essa leveza para dentro da casa. Né? Tem dia que eu estou querendo ficar muito angustiada, e aí eu coloco o louvor, eu oro, e aí tudo se resolve. Então, assim, o Espírito Santo, ele fala todo o tempo. Mas, assim, a nossa fala, gente, ela pode até matar, né? Igual a gente vê muitas famílias destruídas aí, porque não entenderam realmente o papel de cada um, né, dentro de um lar, e também não entenderam que a fala, né, acha que pode falar qualquer coisa. Tem pessoas que falam assim: eu nasci assim, eu sou assim, a minha mãe, desde quando eu era pequena, minha mãe falava que eu era assim mesmo, bruta, então eu vou ser bruta mesmo. E vive a vida desse jeito. Mas pode ter certeza que na essência da mulher, nós não nascemos para ser dessa forma, sabe? Nós não nascemos. E a longo prazo, a gente vai se sentir vazia, a gente vai sentir que parece que as coisas não estão se encaixando. Tem alguma coisa errada, porque a nossa natureza, né, real, a natureza realmente que Deus nos fez para ser, foi para ser essa mulher auxiliadora, essa mulher que organiza, né, que traz essa leveza, essa beleza para tudo em que ela faz. Né? Se ela está trabalhando fora, ela vai trazer essa beleza lá no trabalho dela. Ela vai levar essa leveza. Ela não vai ser uma pessoa desesperada, né? Então, assim, a mulher se realiza nisso. Ela pode ganhar tudo. Ela pode bater todas as metas do trabalho. Mas se dentro do lar dela ela não tiver essa certeza de que ela está nesse controle, de que as coisas estão fluindo, parece que não tem tanta realização. A longo prazo, ela vai se sentir vazia. Porque é nisso aqui que a gente se apega, sabe? Eu lembro quando eu trabalhava CLT, e eu deixava o meu filho o dia inteiro na creche, e eu não conseguia ver ele na luz do dia, porque eu saía de madrugada para levar ele, né, para a creche, que era muito longe, aí deixava ele lá em outra casa para a pessoa levar, porque senão não dava tempo de eu chegar no trabalho. E aí, quando eu saía do trabalho, já estava praticamente de noite, então eu não conseguia ver ele na luz do dia. E aí eu chegava em casa, eu tinha que organizar todo o material dele para no outro dia ele ir para a creche de novo.
Gente, isso me dava um desespero. Por quê? Porque eu não tinha esse contato. E isso não estava bem dentro de mim. Porque tem mulheres que conseguem conciliar o pouco tempo que ela tem com o filho, ela desfruta. Eu não conseguia desfrutar o pouco tempo, porque eu ainda tinha que resolver as outras coisas de casa, resolver a mochilinha, lavar a roupa e tarará, quando eu ia ver, ele estava dormindo. Então, e aquilo ia me matando, sabe? E automaticamente foi se acumulando muitas coisas, né? Eu era muito boa no que eu fazia no meu trabalho, mas isso não me realizava. E foi se acumulando, 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 até que eu fiquei muito estressada, né? As coisas, né, na minha vida conjugal também não estavam indo certo, e eu só sabia, gente, só sabia murmurar, só sabia gritar, só sabia lançar palavras de maldição para mim mesma, o tempo inteiro, gente, tanto nos meus pensamentos, quanto na minha fala. Então, eu lancei muita maldição, sabe, sobre a minha casa. E quando você planta isso, não tem como você colher outra coisa, né? Não tem como. Então, assim, eu estou sofrendo hoje as consequências de uma mulher tola, né? Então, assim, hoje eu reconheço, vou continuar sofrendo as consequências, né? Só que hoje com consciência, né? E com a leveza de que o Senhor realmente está comigo, Ele está me ensinando, Ele está trabalhando em mim. Então, assim, tudo tem a lei da semeadura, ela não erra, né? Então, hoje eu sofro as consequências das minhas decisões. Só que hoje está mais leve, porque eu entendo que o Senhor realmente me resgatou, e Ele me resgata todos os dias, né? Então, hoje a gente tem sabedoria aí para poder conduzir as coisas. Tem hora que sai do controle, sai, mas logo, logo o Senhor vem e apruma. Por quê? Porque a gente está aqui realmente nessa busca de conhecimento, nessa busca de entender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, né? E a gente sempre fala aqui sobre o versículo que tudo que é bom, tudo que é correto, tudo que é digno de louvor, né? É para a gente poder se apegar a essas coisas, para a gente poder olhar para essas coisas, né? E quando o Senhor fala isso, que a gente tem que olhar para essas coisas e se firmar nessas coisas, é por quê? Porque quando você está sempre olhando para o problema, você não vai sentir vontade de falar, de abençoar, de agradecer. Não tem como, né? Então, assim, a gente é uma plantação diária, gente, a gente vai colher. Então, vamos analisar o que, que a gente está plantando hoje. Né? A minha vinda para cá, né, muitos sabem, né, eu até coloquei no livro, foi porque eu entendi que os meus filhos precisavam realmente estar mais próximo do pai, até para eles poderem ter uma vida do emocional deles mais forte, para não cometer os mesmos erros que nós cometemos, né? Então, assim, eles precisam realmente ter essa ligação maior. E não me arrependo, né? Estou ainda me organizando aqui, tá difícil, mas eu estou vendo, assim, com muita clareza que foi a melhor coisa que eu fiz, olhando para esse lado, sabe? Porque a gente tem que pensar a longo prazo, a gente tem que pensar na nossa casa, a gente tem que sempre, sempre, sempre estar com esse olhar atento para o emocional, para realmente o que, que a gente está falando, o que eles estão vendo, né? Então, todo tempo a gente tem que ficar ali se fazendo essa triagem, né? Essa leitura para realmente entender como agir no dia a dia. E eu queria saber se alguém tem alguma experiência do tipo, se alguém sentiu essa mudança nessa questão da fala, o que que vocês conseguem passar, porque é um tema, assim, maravilhoso, né? A Cláudia. Bom dia. Bom dia, minha linda. Então, Tâmara, ontem no nosso culto familiar aqui em casa, eu tive uma experiência maravilhosa, sabe? É, quando eu comecei a fazer esse culto familiar, foi muito na força do braço, né? Porque a gente que é mulher, tem esse lado mais espiritual, aguçado, a gente sabe que é necessário. Só que eu olhava muito para o físico, eu olhava muito para resistência,
E aí eu ficava triste quando eu chamava, bora fazer o nosso momento, bora fazer a nossa leitura, bora compartilhar um pouquinho, sentar e refletir um pouquinho aqui, né, sobre a palavra de Deus. E aí eu via um que não queria sair de lá do lugar onde estava, outro também já ficava chateado. E aí vinha, mas vinha com essa expressão, né, no rosto. E aí, por várias e várias vezes, amiga, eu me questionei, nossa, meu Deus, isso daqui vale a pena vir forçado, vale a pena, né, fazer desse jeito? E ontem o Espírito Santo trabalhou de uma forma, amiga, tão maravilhosa. Na hora que eu estava falando, ministrando a palavra sobre as nossas lutas, elas não são ganhas aqui no físico, elas são ganhas no espiritual. E isso me trouxe uma paz tão grande, né? Inclusive, a gente lê um livro e a gente lê a palavra, né? E ontem coincidiu de uma forma tão perfeita o que eu li no livro e o que eu li na Bíblia, onde fala que as nossas raízes, elas são construídas no mundo espiritual, no mundo invisível e não no visível. E a gente não deve deixar o mundo visível perturbar essa fé, né? Essa esperança, essa intimidade. E aí eu entendi. É como se Deus estivesse falando assim: não se preocupa, fique em paz, porque quem está construindo sou eu. E não é no plano físico. Não interessa o rostinho de cada um, não interessa a expressão. Isso está sendo desconstruído e construindo no mundo invisível. Então, chegou a me arrepio, sabe? Assim, de ter a consciência de realmente, assim, é um processo de desconstrução muito grande, como eu coloquei ontem lá no grupo. E é necessário esse processo, sabe? Porque cada vez que isso acontece, é Deus trazendo a consciência, cada detalhe que realmente precisa ser mudado e por que não pode ser mais feito. Então, é um método de sabedoria tão grande que nunca mais a gente esquece, né? E eu também tenho muito a aprender dentro dessa área da comunicação, muito. Pelo fato da energia masculina lá no topo, né, que eu tinha, eu já declaro que eu não tenho mais, já estou nesse processo aí há muito tempo. E, e aí uma fala muito direta, né, e eu tenho aprendido a observar, né, a pensar mais um pouco antes de falar, a ser mais empática, né, com a outra pessoa, como você falou. Aí, quando olha para o teu filho e entende que ele também está no processo, que ele também está reaprendendo, né, a conviver e a reagir de uma forma diferente. Mas o que eu quero deixar, assim, de verdade, hoje, essa mensagem para vocês. Não deixem o coração de vocês ficarem conturbados com o mundo físico, porque é no mundo invisível onde Deus está agindo, onde Deus está fazendo toda essa transformação. E o que me trouxe paz é porque o mundo material, a gente tem muita coisa que foge do nosso controle, mas no mundo invisível, ele tem todo o controle. Na verdade, ele tem o controle dos dois mundos, mas é lá, é justamente lá, onde a gente perde esse controle aqui do físico, é lá onde ele opera. Então,
Só acredita e confia, porque Deus, Ele vai fazer todas as coisas, Ele vai transformar, Ele vai te fortalecer. Não sei, de repente eu estou falando para alguém que está assim em desespero hoje, dentro de uma situação que não está vendo a saída, mas só acalma o teu coração e deixa Deus trabalhar. Amém? Amém. E nós mulheres temos muito disso, né? Ah, como estou mudando, quero mudar todo mundo rápido, né? Quero também que essa pessoa viva esses conhecimentos, mas com criança a gente tem que lidar de uma outra forma. Você falando aí, Cláudia, sobre essa questão, eu lembrei da minha infância, né? Meu pai e minha mãe, eles faziam muito isso também. Tinha dia que eles acordavam de madrugada e queria que nós também participássemos das devocionais deles de madrugada, né? Tipo 5 horas da manhã. E para quem é adolescente, né, pré-adolescente aí, para acordar para fazer culto, gente, é uma chatice, né? Cá entre nós. A gente não conseguia entender ainda. E eu lembro que eu via muito meu pai ouvindo um CD. Ele ouvia, ele não estava querendo que. Não, ele estava no momento dele. E esse CD, gente, toca em mim até hoje. Esse CD chama Não Temas, são uma coleção, sabe? É só versículo da Bíblia. Então a pessoa cantou. Então é aquelas músicas meio chatinhas de quem tá nesse mundo gospel mais corporativo, né? Eu não gostava muito de ouvir. E ele colocava o CD para ouvir, fechava o olho, ficava ouvindo. Olha só que engraçado. Toda vez que eu estou em tempo de tribulação, quando eu estou passando por alguma coisa, me vem essas músicas na cabeça. É a Bíblia cantada, sabe? Literalmente. Me vem todos os louvores, sabe? Eu sei todos de cor. E aí eu peguei o hábito de colocar de vez em quando para as crianças na hora de dormir. E aí, tipo assim, não é uma coisa que eu fico pensando, eles têm que decorar. Não, eu coloco, porque marcou para mim, eu era o quê? Adolescente, marcou para mim. Toda vez eu lembro dessas músicas, eu não lembro do meu pai falando, minha filha, vamos lá, você tem que cantar, você tem que aprender esses hinos, você tem... Não, eu vi ele cantando e fechando o olho, e eu via que ele estava sentindo alguma coisa, e eu não conseguia sentir aquilo ali, ó, mas de tanto ele escutar, eu decorei, né? Criança tem facilidade, né? Adolescente tem facilidade de memorizar. E toda vez, gente. E eu, gente, por que tá vindo essas músicas na minha cabeça? Eu sempre ficava, né? Por que tá vindo essas músicas? E a gente não encontra elas em nenhum lugar. Pesquisei no YouTube, não encontrei, no Spotify não encontrei. Até que com muito curso eu encontrei no YouTube. Aí eu já coloquei aqui na minha pasta, né? E sempre eu coloco ela, porque acalma a minha alma, sabe? Então eu coloco para as crianças ouvirem assim, de uma forma, né? Porque eu sei que é a palavra de Deus que está sendo implantada, né? De uma forma ali indireta e que futuramente eu sei que também vai trazer essa força, esse renovo aí para a vida deles, e é lindo demais. Então, assim, de fato, no mundo espiritual, o Senhor vai fazer na obra, né? Nada que a gente vai plantando aqui é em vão, né? Nada. Ele tem o controle de tudo. É a dona Ivanice. Bom dia, meninas. Bom dia, minha linda. Eu levantei a mão para falar, só que eu estou entrando aqui, eu estou no hospital regional, estou entrando agora para um exame. Mas, assim, essa devocional de hoje, ela mexeu muito comigo, assim, porque eu era uma pessoa assim, que eu não media palavras, sabe? Eu brigava, eu falava as coisas, e hoje eu tô conseguindo ponderar o meu pensamento com as minhas palavras, é, através dessa ação do Espírito Santo, que eu estou muito focada agora, né, nessa parte de me analisar para ver o que eu estou falando, a quem eu estou falando e a quem eu vou atingir e de que forma. E hoje de manhã, esse mês quase todo eu tenho pedido milagre. E hoje de manhã esse milagre começou a acontecer. E eu estou muito feliz, porque
é uma coisa que é muito importante para mim, faz parte desse lado de poder falar, de saber o que está falando e para quem você está falando. O milagre tem a ver com a minha família. E hoje de manhã, eu tive um sinal maravilhoso. Eu vou ter que entrar no exame, mas assim, eu quero só agradecer a Deus e a vocês, porque depois que eu comecei a participar do devocional, eu tenho essas coisas têm acontecido na minha vida mais frequentemente, sabe? E eu tenho pensado mais, eu tô exercitando a leitura, e isso está me ajudando a, a me acalmar, a pensar, a me colocar mais no lugar das outras pessoas, para poder eu resolver o que tem que ser feito. E o Senhor tem me abençoado bastante, muito, muito mesmo. O Senhor tem sido, na verdade, o Senhor é maravilhoso, só que muitas vezes a gente não vê, né? E eu só quero agradecer muito, muito, muito ao Senhor, que tem me agradecido todos os momentos. E a esse grupo que muitas vezes eu nem abro a minha câmera, mas eu estou aqui assistindo, ouvindo. Eu tenho conversado muito com a Orizandra, com a Lúcia, no PV, porque eu tenho tido ensinamentos, apesar da minha idade, mas vocês que são mais jovens têm me aberto muito a mente para certas situações. E eu vejo que nunca é tarde para a gente aprender. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por esses momentos tão maravilhosos que a gente vive todo dia pela manhã. Amém? Amém. Ai, que lindo, né, Vanice? Que lindo, né? Como isso nos renova as forças também. Muito obrigada, viu? A Givanélia. Bom dia, meninas. Bom dia. Tem coisas que só mesmo o Espírito Santo para fazer e agir na nossa vida, né? A única questão que a gente tem que levar em conta e ter certeza de que quando Deus age, a gente não tem que duvidar. O agir de Deus, o agir do Espírito Santo, o agir na nossa vida, a gente só tem que ter certeza que vai acontecer, porque a gente tem, muitas vezes, aquela dúvida: será se a gente é capaz? Será se a gente vai conseguir ter mudanças? Será se a gente vai conseguir enxergar o que as outras pessoas enxergam? Quando você fala, Tâmara, eu lembro muito de mim, assim, das coisas que eu fazia em casa. Então, hoje em dia, apesar de não morar só, porque com minhas filhas de primeira eu morava só, eu procuro fazer as coisas diferente. E eu peço muito sabedoria para o Espírito Santo. Eu clamo, eu peço, eu entro no quarto, eu oro, eu choro. Eu só não grito, mas eu choro muito. E cada vez que eu faço isso, veio a clareza de que Deus está comigo, de que o Espírito Santo vai estar me movendo, está cuidando de mim, está cuidando das minhas filhas, está cuidando. E eu vejo que é um processo. Todas nós que estamos buscando, é tudo uma questão assim de tempo, e que a vida não vai ser fácil, mesmo a gente buscando, mas a gente pode ter certeza que vai ser leve, e vai ser mais leve, e a gente só tem que acreditar. E essas coisas que eu ouvi hoje, né, já faz um tempo também que eu não consigo acordar, não sei porquê. Na verdade, eu acordo 6 horas,
e depois eu fico meu sono pesado, eu digo, hoje eu vou assistir, hoje eu vou ficar ouvindo. E eu tenho certeza também que foi o Espírito Santo me usando para eu escutar essa música, essa palavra que você ministrou, porque nós temos momentos que a gente às vezes duvida, né, do agir de Deus, e a gente não tem que duvidar. Eu quando eu leio, quando eu falo para minhas filhas, e esses dias assim, alguns momentos, eu lembro que quando eu quero achar alguma coisa, eu digo, Senhor, mas eu deixei aqui. Aí a minha filha mais velha diz mesmo assim, ore que Deus vai lhe mostrar que a sua oração é muito forte. Aí eu disse, amém. Toda vez eu lembro dessa situação. E são coisas pequenas. E aí eu peço e Deus me mostra, o Espírito Santo vai me guiando. Às vezes, em lugares assim que eu nem pensava e nem imagino que vai estar tal coisa, que às vezes dá como é um surto que eu digo, mas eu não peguei. Aí eu fico tentando voltar e eu não encontro. Então, assim, elas sempre vejo que eu tenho buscado mais, né? Essa questão de gritar, hoje em dia eu já não grito muito, essa questão de falar as coisas. Hoje em dia eu não estou 100%, ainda não estou, né? Mas eu tenho buscado muito sabedoria para lidar com elas e, e eu tenho declarado muito na vida delas para que elas sintam a presença de Deus, para que elas tenham uma experiência com o Espírito Santo, que elas tenham uma experiência, elas sejam batizadas no Espírito Santo. E eu estou vendo Deus fazer um mover na vida da minha filha mais velha, que há pouco tempo ela começou a ir para a igreja, que ela não gostava mais de ir. E eu pedi muito, e cheguei lá na igreja, ela foi convidada por uma das meninas dos jovens, dos jovens lá, e hoje em dia ela faz parte do coral, ela faz parte do grupo de jovens, quando eu vou falar alguma coisa, ela diz assim, olha a palavra, olha o que você vai falar. Aí eu começo a modificar a minha fala, aí eu fico pensando assim que ela está me ensinando também, né? Mas assim, a gente está juntas buscando a mesma coisa. E eu vejo que Deus tem coisas grandes para ela, coisas que eu não acreditava. E hoje, quando eu acredito, eu sempre falo. E eu já fui assim, de querer mostrar para as pessoas na força do braço. Só que aí eu pensei, cada um vai ter seu momento, cada um vai ter o seu dia de busca. E eu convido, né? Eu digo assim, bora para a igreja. A pessoa vai, a pessoa. Então, assim, Deus cria situações para que a gente vá buscar mais a presença dele, para que a gente vá ter um encontro com ele. E eu fico pensando quanto tempo da minha vida eu perdi, porque eu já tenho 48 anos e eu perdi no mundo sem buscar Deus, entendeu? E se eu tivesse buscado mais cedo, as coisas seriam diferentes, tudo seria diferente. Se eu tivesse uma visão do que eu queria para a minha vida, que era essa música, Deixa a Vida Me Levar, eu nasci assim, eu vou morrer assim, mas Deus tem mostrado muito. Eu tenho visto muito mover de Deus na minha vida em poucas coisas e em pouco tempo também, mas quando eu busco mais, né? Porque é aquela questão, a gente quer, mas a gente tem que buscar. Eu tenho me policiado muito para que eu não magoe o Espírito Santo, porque é uma coisa que também eu aprendi. Quando a gente decepciona o Espírito Santo, a nossa bênção que está para chegar se atrasa por um erro nosso.
por um vacilo que a gente dá. Então, eu quero viver as coisas extraordinárias do Senhor, quero ver o mover de Deus na minha vida. E eu creio que na vida de todas nós que vamos buscando cada dia mais, aqui, lendo, tendo nosso devocional, nós vamos viver coisas e mostrar coisas para as pessoas que às vezes na visão humana é impossível. Eu já vi antes mesmo de eu buscar muito, eu já vi mover de Deus em coisas com meu pai, acho que eu já falei, uma ferida que na visão humana não tinha jeito. Então eu já buscava, toda vez que eu estava em aflição, em alguma coisa, uma situação muito, 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 que eu não via saída, eu me ajoelhava, eu clamava, mas não com tanta intensidade. E eu vi, desde aquele tempo, muito tempo, já tenho o quê? Uns 15, 20, 30 anos atrás, eu já, eu já buscava, eu só não buscava com intensidade, quer dizer, eu já via o mover de Deus, porque eu buscava com tanta, tanta, tanta fé e crendo que Deus ia realizar, mas todo o tempo pedindo que seja feita a sua perfeita vontade em minha vida e não que seja feita a minha vontade, né? Eu já falei muito, tá? Amém. Obrigada pela sua participação, Givanélia. Muito válida, viu? A Cláudia. A Cláudia tinha levantado a mão, não sei se foi sem querer. Amiga, é rápido, né? Eu sei que o tempo já está aí. Só para falar, meninas, ontem nós fizemos um exercício na mentoria de finanças com a Fernanda sobre uma carta de auto-perdão. Eu aconselho vocês fazerem no momento assim, sozinhas, e começar a escrever essa carta para você mesma. Um exemplo diz assim: Cláudia, eu te perdoo porque você foi assim, assim, e enumera tudo que você acha que um dia você fez que não agradou ao Senhor. E coloca nessa carta e sinta de verdade o perdão do Senhor, porque uma vez que Ele perdoa, Ele já esqueceu tudo que você realmente praticou ali quando você não tinha a consciência que hoje você tem. Então, eu acho que é libertador, foi libertador para mim, para várias das meninas que estavam na sala. É uma terapia, não custa nada, só vai custar um momento ali de intimidade a mais, mas é válido. Bênção demais. E é isso. Vou passar para a Aurisandra, né, porque o nosso tempo já está avançado, para fazer os pedidos de oração. Temos os pedidos lá, né, no grupo. Coloca aí também a Carline, tá? Aurisandra, os pedidos. E mais alguém tem algum pedido rapidinho aqui, para a gente já concluir? Sim, quero pedir pelo Idelgardes. Idelgardes. A Aurisandra, tá ok aí? Oi, Tâmara. Idelgardes, Carline, fora os que estão lá dentro do grupo. E é isso. Então vamos orar.